Bem-vindos ao podcast Empoderamente, o podcast que busca inspirar e capacitar você a alcançar o seu máximo potencial. Hoje nós temos uma convidada aqui, que ela esteve no talk show e também deixou o gostinho de quero mais, né, Dani? Foi. Eu sou a Gélia Azevedo, comigo está... Dani Benevides. Quase que eu esqueço, né, gente, de falar o nosso nome, porque quem está só escutando não sabe, né? Ou quem acompanha a gente já sabe quem é a voz qualquer de quem, mas quem está começando agora, né, não tá vendo a gente, então a gente tem que se apresentar. Bom, é um prazer ter ela aqui hoje com a gente, tá? Ela leva mais de 20 anos na área da odontologia e recentemente ela abriu uma clínica em Lacanhada. Uma super clínica em Lacanhada. Temos que ressaltar isso, né? Tem um diferencial a clínica dela. E eu tô falando da Carla Clappes. Uhul! Obrigada. Seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada. É um privilégio prazer estar com vocês aqui. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pela apresentação também. Obrigada. Ela merece muito mais, gente, porque ela é uma bênção. Gente, essa menina, quando me falou que tava há mais de 20 anos na área, eu falei, ué, gente, mas você tem Nasceu cara de estudando? 20 anos. Ai, Como assim? Cara de menininha. Nasceu estudando. Obrigada. Bom, Carla, vamos lá. Quando eu conversei com ela, gente, ela me contou assim como que... Porque assim, você leva 6 anos aqui, não é, Carla? Desde 2018, né? Quase que, creio que 6 anos. Já deu 6 anos aqui. Porque é o ano da minha filha, que a minha filha nasceu, então sou 6. Sim, 6 anos. Eu sei por causa disso. Mas assim, e ela me contou um pouquinho como que foi, né? A gente vai descobrir aqui com ela como que foi ela abrir, né, a clínica dela, homologar os estudos, como que é a burocracia daqui, o que foi para ela, os desafios que ela encontrou fazendo isso, o diferencial também que ela tem lá na clínica dela. Então, tudo isso vocês vão saber, tá bom? Então, fique ligadinho aí com a gente aí, porque hoje ela vai soltar tudo aqui. Hoje ela vai falar tudo. Sim, eu conto tudo, não deixo escondido nada. É, isso aí. Então, assim, me chamou muita atenção a sua história de abrindo a clínica em tão pouco tempo aqui na Espanha, porque não é muito, né? Sim. São 6 anos, não é pouco, mas também não é, né, muito. Então, assim, conta pra gente essa aventura. Foi uma aventura de fé, principalmente, né? Eu digo que a minha história é uma história de graça. E o que quer dizer graça? Favor imerecido. Eu não me sinto merecedora, mas a misericórdia de Deus tem me alcançado. Amém. E é exatamente isso. Eu já mudei para cá sabendo que seria um processo complicado, a minha homologação. Mas eu sou usada em fé. Quando eu peguei meus documentos, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava em Madrid, tinha uma rua bem em frente ao Instituto de Educação lá, que eu decidi dar entrada lá. Aquele monte de papel na minha mão. Eu lembro que eu juntei meu marido e meus filhos ali, no meio da rua. Era uma lojinha assim de xerox, né? Uhum. Eu teria que xerocar uns documentos. Aí eu peguei o envelope e eu orei. Falei, Senhor, para mim é impossível, mas eu confio em Ti. Que o Senhor guarde esses papéis. Porque são tantos papéis, são tantas folhas, que dá uma sensação estranha de você achar que aqueles papéis vão ser perdidos no meio do caminho. Mas eu orei e entreguei ao Senhor. E esqueci, porque na realidade eu não acreditava que eu pudesse ser dentista ainda. Uhum. Eu já estava até conformada. E era um certo alívio, porque a minha profissão ela exige muita disciplina e muita entrega. E você tem que estar disponível todos os dias para você passar por esse processo. Disciplina, entrega, estudar diariamente e tudo. Então eu fiquei um pouco aliviada. Eu não sou mais dentista, vou ser outra coisa, menos dentista aqui. E fui seguir minha vida. E aí, enquanto os documentos ficavam em trâmite, né? Entreguei, porque assim, você tem que entregar os papéis e esquecer que você entregou, né? Se possível, orar. Eu recomendo que você ore. Porque a oração, ela é favorável, ela tem poder. Então, eu orei e esqueci. Fui fazer outras coisas. E você me contou que no meio dessa jornada, né, desse caminho, você chegou até a fazer bolo, né? Você estudou para fazer bolo, essas coisas assim, não foi? Na verdade, o bolo ele me ensinou muitas coisas, mas assim, o bolo, eu gostava de fazer bolo, né? Eu já gostava de fazer bolo, mas não tinha técnica com os bolos. Eu passei por um processo de depressão há uns anos atrás, né, antes de vir para cá. E eu morava em Curitiba na época e eu tinha um hábito de
ir nas cafeterias. Em Curitiba tem muitas cafeterias maravilhosas. Eu ia nas cafeterias, pedia bolo. Assim, os bolos diferentes, lá tem uns bolos incríveis. Eu comia esses bolos, chegava em casa e tentava reproduzir. E eu comecei a ficar boa nisso, na massa e nos recheios. Eu cheguei aqui, o que eu vou fazer? E decidi fazer bolo, só que os bolos não eram bonitos. Foi quando eu comecei a buscar referências, estudar e tal, mas tudo por internet, nada, nenhum curso físico. Uau. E o bolo me ensinou que se eu consigo fazer um bolo, eu consigo fazer qualquer outra coisa na minha vida. Foi algo assim que é para mim, mas que eu posso levar isso para vocês também. Basta que a gente queira. Uhum. Eu fazia uns bolos nervosos, assim, bem bonitos, técnicas bem diferentes, assim. Eu mesma ficava impressionada. E o legal do bolo é que eu não queria vender o bolo, eu queria fazer um bolo, uma técnica diferente, usar uma estratégia diferente para fazer aquela decoração de bolo. Depois eu queria comer o bolo para cortar, ver as camadas, estrutura, recheio. E fazer minha autocrítica para saber se estava bom ou se não estava. E assim que você chegou, você já homologou os seus estudos ou não? Você veio já com o pensamento de trabalhar como dentista ou não? Como é que foi? Não, eu vim com o pensamento em começar de novo, mas tinha essa possibilidade de trabalhar como dentista, sabia que era um processo, né? As pessoas me desmotivavam muito, falaram que era impossível, que não era assim, que é um negócio assim que não tem como passar, é difícil, poucas pessoas conseguem. Então, já fui tirando da ideia, da minha cabeça, essa possibilidade de ser dentista aqui. Por isso que eu abracei o bolo. E demorou 2 anos. O bolo não foi enquanto os documentos estavam em trâmite? Sim, porque eu dei entrada e esqueci que eu tinha dado entrada, né? Não coloquei meu coração nisso. E você deu entrada há quanto tempo? Assim, quanto tempo demorou da homologação de quando você chegou para dar entrada? Demorou 2 anos e 3 meses, 2 anos e 5 meses, eu não lembro direito. Para sair a resposta. Foi. Mas depois que você chegou, você demorou ainda um tempo para homologar? Demorei esses 2 anos e 3 meses. Demorou 2 anos e 3 meses para dar entrada. Não, eu dei entrada quando eu cheguei e esperei 2 anos e 3 meses para obter a resposta. Mas então foi justo quando você chegou, você já homologou seus estudos? Foi, eu já cheguei sabendo que eu tinha que fazer. Chegando. Juntei todo o papelada que pede, tem uma taxa que se paga, então eu fiz. A primeira coisa que eu fiz, assim, nos primeiros meses foi fazer minha unia e entregar meus documentos. Né? Porque você tem parente espanhol? Meu marido é francês, mas uma parte da família dele mora aqui na Espanha. Então, a gente já veio com a intenção de ficar mesmo. Então, eu dei entrada na documentação e depois fui fazer outras coisas. Aí, depois que você pegou assim, um resultado, foi fácil você começar a trabalhar como dentista ou não? Ainda teve muito processo? Foi fácil. Foi fácil e não foi fácil, tá? Porque, assim, a minha homologação foi uma homologação direta, eu não precisei fazer nenhuma prova. Foi milagre de Deus, assim, não foi mérito meu, eu digo que foi o anjo de Deus, desceu lá e assinou meus papéis. Só que quando eu homologuei, me deu um pavor na hora, né? Porque eu falei, meu Deus, e agora? Eu comecei a ter um sentimento de inferioridade, achar que os companheiros profissionais daqui eram melhores que eu. Comecei a me sentir inadequada para o mercado. E comecei a estudar feito uma louca para me atualizar naquilo que por alguma razão eu tivesse me perdido no caminho nesses 2 anos que eu fiquei parada. Assim, não foi fácil. Eu comecei a trabalhar em outras clínicas, né? Não foi fácil, assim. As clínicas até que foram gentis comigo, me deram a oportunidade. Mas a luta foi comigo mesma. Meu maior gigante foi eu mesma. Você era muito exigente, né, com você mesma? Muito exigente e muito medrosa. Né? Para ser bem sincera, é igual quando eu cheguei aqui e comecei a dirigir. Eu achava que dirigir aqui era uma coisa fora do normal. E na realidade não é, né? A gente que é besta. Foi a mesma coisa como dentista, né, gente? Eu falei, meu Deus, como que eu vou voltar? Como que vai ser? Como as pessoas vão me aceitar? Nossa, mas eu sou dentista estrangeira. Será que eles vão abraçar o meu lado como profissional também? Será que eu vou ser aceita por esse mercado? Será que vão me rejeitar? Então, assim, passou 300 milhões de pensamentos horrorosos na minha cabeça. Mas eu não tinha outro caminho. Se Deus me deu, eu tinha que ser valente e não olhar para trás. Foi o que eu fiz. Uau. Foi o que eu fiz. Uau. E agora, assim, como que foi você, né? Olha só, gente, é muita doideira se você para pra você pensar, porque ela chegou, homologou os documentos saiu, aí ela ficou, né, com um pouco de medo de começar e tal, não sei o quê, mas começou. E aí
foi outra aventura a mais abrir a sua clínica. Sim, Né? antes de abrir a clínica, eu recebi um convite de um professor do Brasil, né? Que a gente se conheceu assim, não com muita, não conhecia muito. Eu vim de uma mesma escola que ele, que formava ortodontistas. E ele foi convidado para ser professor de master aqui na Espanha e precisava de equipe, né? E quando eu acabei de homologar, ele me fez o convite. Uau. Aí foi outro susto, né? Porque eu tinha acabado de homologar e ele falou: Carla, eu preciso que você faça parte da minha equipe de professores nesse master de ortodôncia. Uau. Fiquei mais assustada ainda. Falei, e orei, né? O Senhor, essa porta é tua. Se o Senhor me abriu a porta, eu vou. Mas eu preciso da tua graça. E também foi assustador, né? E comecei a viajar a Granada todos os meses para dar aula, para espanhol mesmo, dentista espanhol. Também fiquei com medo de ser rejeitada. Acho que é um trauma de infância, né? Você falava em português ou espanhol? Não, espanhol. Toda a matéria teria que ser dada em espanhol, tudo. Que era também outro desafio, né? Falar outro desafio. Outro idioma também, E né? também aquela questão, nossa, será que a nossa odontologia está nesse nível de trazer esse material para esse pessoal? Será que vai ser aceito e tal? E aqui eu fui descobrir, né? Eu já se ouvia falar, mas eu não levava em consideração. A gente tem a mania de depreciar o nosso país, depreciar os nossos profissionais. E quando eu cheguei aqui, eu descobri que isso vai em todas as áreas, tá, gente? Eu vou falar da minha. Que os dentistas no Brasil são os melhores do mundo, né? Uau. E eu acredito que a competência é tão grande, a concorrência é tão grande, que faz com que a gente se espavile, como diz o espanhol, né? Faz que a gente tente se esforçar ao máximo, buscar técnicas, estratégias, conhecimento, para entregar o melhor para as pessoas. E o melhor está sempre em destaque, né? Então, foi assim que eu descobri que a nossa odontologia é muito respeitada, muito bem vista. E foi bênção, porque aí, pouco a pouco, eu fui conscientizando a minha própria cabeça de que a gente tem coisa bacana para passar para as pessoas também, né? Nessa parte da odontologia. Aí fui cada vez mais ficando mais tranquila, mais segura e cada dia um desafio, né? Você continua dando classes? Continuo. Todo mês eu vou para lá. Uau! Todo mês eu estou em Granada, 3 vezes no mês, 3 dias, né? Que a gente tem o master aí. Estamos com uma turma bem bonita. E graças a Deus os resultados estão sendo muito bons. Né? Estão sendo muito bons. E tem muita diferença, assim, de você mexer nos dentes aqui dos espanhóis e dos brasileiros? Tem uma diferença cultural, né? É diferença cultural. O que eu entendo, assim, a parte preventiva, eu acredito que no Brasil eu vejo que está um pouco melhor, né? Aqui precisa ser feito um trabalho na população daqui com questão da prevenção. As pessoas pensam que odontologia é algo muito inacessível. E, na realidade, a prevenção ela é muito acessível. Então, tem que ter esse trabalho de conscientização das pessoas para que sempre tenha prevenção. E meu foco na clínica é sempre prevenção. Prevenção não dói, é muitíssimo mais econômico e vai manter a tua boca sana para toda a vida. Então, essa questão é que é o meu desafio aqui. É o trabalho preventivo, que eu senti aqui no Brasil era melhor. As pessoas tinham mais consciência do autocuidado. Aqui precisa ser trabalhado, mas é um desafio. Você acha que seria legal, por exemplo, profissionais assim da área ir nas escolas para conscientizar as crianças? Porque às vezes as crianças, por ter uma cultura já anterior dos pais, né, que talvez não sejam tão exigentes nessa área, seria legal ir nas escolas e passar para as crianças, olha, nós vamos ensinar vocês como escovar os dentes, por exemplo, porque muitas vezes as pessoas não sabem, né? E primeiro assim, de cima para baixo, de baixo para cima, tal, sabe? Você acha que seria legal se a Espanha, por exemplo, adotasse um método desse para conscientizar as pessoas a cuidar mais da boca? Eu acho que é fundamental, né? Porque eu sempre falo para os pacientes e para pais também, né, de que tem os filhos e tal, que me pedem ajuda, orientação. Eu sempre falo que é importante desorganizar essa placa. Para existir a cárie, tem que existir uma organização desse processo de cárie. Eu preciso ter a bactéria, preciso ter a placa, preciso ter o biofilme, preciso ter o substrato, que é o alimento da bactéria. Então, se a gente somente desorganizar, a gente já impede que essa bactéria evolua para um processo de cárie, né? Então, é importantíssimo. A educação sempre é a melhor solução, né? Então, é importantíssima a educação nas escolas. E educação também, assim, os colegas fazerem mais vídeos conscientizando.
ensinando, né? Porque às vezes a pessoa tem um problema, não sabe que esse problema existe. Então a gente orientar qual é o problema, né? Atualmente a gente tem o maior índice de doenças que são lesões não cariosas, que não é mais nem tanto a cárie. Mas é um processo de envelhecimento precoce desses dentes. A pessoa é jovem, é atleta, tem os dentes desgastados e tem uma alimentação muito ácida. Isso causa erosão e envelhecimento dos dentes. Ou então um superatleta que faz muito exercício, quando ele vai pegar o peso, ou correr muito, andar de bicicleta, ou o que seja. Ele normalmente aperta muito os dentes para manter esse equilíbrio. Então isso detona toda a parte, né, da estrutura dos dentes, pode fragilizar, pode gerar fratura. Então até esse tipo de conscientização é importante. Nossa, eu não sabia. Sim. Não sabia disso. É sim. Também não Olha, sabia. Que legal, cara. Aham. Que legal, que legal. Então, assim, a gente tem muitas áreas de trabalhar a prevenção, não só a prevenção de doenças cariosas, prevenção na parte periodontal. As pessoas pensam que tirar um dente, não passa nada, eu boto implante. Mas também existe a lesão endopério, né? A lesão também perimplante, que é um problema de uma periodontia causada, que está involucrada aí um implante junto. Então, assim, não é resolver os problemas, tirar um dente e colocar um implante. A gente tem que se conscientizar que vai precisar de um dentista por toda a vida. Cuidando ou não cuidando do dente, né? Porque se perder os dentes, vai ter que usar uma prótese. E essa prótese está um pouco dura a vida toda. Então, assim, eu sempre falo que a prevenção é o melhor. Não goste de ir no dentista, vai mais vezes. Porque você vai prevenir. E prevenir é sempre o melhor. Não dói, né? Eu li uma matéria essa semana, olha só que curiosidade. Eu li uma matéria, um dentista falando que no Brasil, o Brasil é recorde da galera que arranca o siso. E ele falando por quê? Falando que o brasileiro, ele tem o rosto mais fino, tem um rosto menor, porque pegaram isso do europeu, e tem a arcária dentária do africano. Então, por isso o brasileiro tem um recorde de arrancar o siso. Não sei se é verdade. Mas eu tava dando uma lida essa semana numa reportagem assim. Por isso que eu te perguntei se existia alguma diferença de você mexer no dente de um brasileiro para um europeu. Existe, eu digo até que uma diferença do sul-americano para o europeu, né? Todas as pessoas que eu observo, né, a gente observa o sul-americano, ele tem mais vontade de ter os dentes mais claros. Por europeu, eu não vejo tanto essa vontade. Né? Gosta de dente mais branco, gosta mais... Agora que o europeu está fazendo essa imersão que a gente chama aqui de carias, né? De facetas. É verdade, porque eu a gente sou bem vê criteriosa com as pessoas isso. do Jornal Nacional, por exemplo, o jornal, né, que passa aí, a gente vê, às vezes, assim, um sorriso feio, né? Uns dentes feios, uns dentes que não é... Agora que está começando, né? Sim, tá. Eu sempre falo... Eu recebo muito paciente que vem com os dentes bonitos. O que tem? O dente está fora de posição. Aí eles vêm assim, doutora, eu quero fazer caria, eu quero botar faceta nos meus dentes. Eu falei, eu não vou fazer faceta. Não, mas eu quero. Eu falei, não, você precisa de uma ortodôncia primeiro. Vamos alinhar esses dentes. Depois de alinhar, a gente vai fazer um blanqueamento, que aqui a gente chama de blanqueamento, um clareamento. E se houver necessidade, a gente faz aonde precisa. Aí está a prevenção, né? Então, se você fazer um tratamento restaurador, em dentes mal posicionados, você vai desgastar dente bom. Você vai colocar um material que não vai substituir aquilo que Deus te deu. E talvez o resultado não fique tão bom. Não é só botar as facetas, né? As facetas que você diz é aquela, tipo a caixinha, né? Que é um revestimento que vai por cima do dente, né? Uma capinha, grosseiramente falando, né? Uma maquiagenzinha, né? Uma incrustação cerâmica, né? Ou de porcelana, ou de própria resina. Como é que fala aqui? Tinha um nome aqui disso se chama aí, de caria, né? Caria dental. Carilha? Porque eu acho que eu tenho uma cliente que eu acho que ela fala diferente. Uma coisa. Escovar o dente. Antes de desaionar, de tomar café da manhã. Ou depois. Ou depois. Ou os dois. Os dois, né? Bom, eu vou mais ensaiar, né? Como diz o espanhol, eu vou além. Eu digo que é raspar a língua. Tá, eu falo para paciente, tem que ter um raspador de língua, minha gente. Não dá pra... Só a escova de dente escovando a língua não serve, não? Não tem nada que ver, não. Tem que ser um raspador de língua, tá? Por quê? Porque o raspado da língua na manhã, na primeira hora da manhã, vai te proporcionar saúde em todo o teu corpo físico, não só da tua boca, tá? Então, quando a gente dorme, existe um processo digestivo de tudo que a gente comeu no dia anterior. Esse processo digestivo libera toxinas. As toxinas
uma parte dessas toxinas vai para a língua, vai ficar se depositada ali. E à noite, nosso fluxo salivar diminui muitíssimo. Então, o que tem que fazer? Acordar de manhã e fazer um raspado. E vai sair coisas assim bem raras, tá? Pode sair um pouco mais esbranquiçado, um pouco mais amarelo, tá? E isso tem que ser removido. A gente não tem que tragar, não tem que voltar a engolir essa substância. Tem que eliminar. Raspa a língua 2, 3 vezes, tá? Tem que ser com raspador. Não pode ser um raspador que tem as cerdas, assim como se fosse uma escova. Tem que ser um próprio raspador de língua. Você faz 3 vezes, enxágua a boca. Pode até escovar. Você vai notar um alívio muito grande no hálito, vai notar um frescor na boca e também uma saúde bacana, vai melhorar as bactérias do intestino, aquelas bactérias malas, a gente vai fazer uma diminuição dessa flora bacteriana que é ruim e vai melhorar a desbiose intestinal também. Fora que a boca também vai ficar muito mais saudável. Então, assim, complementando, eu diria que raspar a língua e escovar o dente. E depois, gente, você pode tomar seu café e escovar uma segunda vez para dar a sensação de frescor, né? Quando você escova o dente com a escova e a pasta, dá aquela sensação de ter aquele hálito gostoso na boca, né? Da pasta. Mas a parte principal já foi feita, né? Eu ouvi falar outro dia, uma cliente minha falou isso aí, que ela estava fazendo uma série de... não é tipo uma dieta ou um acompanhamento. E a pessoa falou com ela isso, justamente isso, para ela escovar o dente antes, levantou, escova o dente, mas ela não falou da língua, eu não sabia. Mas ela falou isso, que a boca gerava... eu não lembro agora o que ela falou, se era bactérias ou se era toxinas que ela falou. E que realmente isso logo trazia enfermidades, né? Exatamente. Então, eu falei, então... E eu até ia perguntar e ela abdominal. falou. Até distensão abdominal. Então, você está tirando aquelas bactérias que causam a desbiose da boca. Nossa, E gente. sai coisa, viu, Gélia? Sai coisa aí. Eu faço E onde compra esse negocinho para raspar a língua? Olha, tem no Amazon, na farmácia tem os de plástico. Se chama raspador? Raspador de língua. Tem o de cobre, que é o mais interessante também. E se não tiver nenhum desses, você quer raspar de qualquer jeito, não quero comprar, não quero gastar, pega uma colher da tua casa, uma colher que você use somente para isso e usa para raspar, tá? A parte ativa da colher você usa na parte lá atrás. Pode ser que no começo, as primeiras vezes tenha um pouco de ânsia, de vômito, daquela sensação esquisita lá. Mas com o tempo você não quer viver sem. Pode fazer com confiança que vai dar super certo. Também vou experimentar. Vou fazer. E uma coisa legal também. Agora eu esqueci o que eu ia te perguntar. As crianças têm que ter um ppm mínimo para escovar o dente? Então, é muito controverso isso. Eu já gosto que use flúor a partir de 2 anos de idade, numa concentração baixinha, tá? Não precisa ser uma concentração alta. Normalmente as pastas infantil, ela já tem essas concentrações, tá? Mas eu já gosto coloca que tem 450, outras coloca 1000, outras 1400. Então, é bom ter o flúor, tá? O flúor ele ajuda a prevenir a cárie. Então, eu sou adepta de ter uma escovação com flúor, não precisa ser a concentração maior de 1000, mas que tem esse flúor presente, que vai ajudar a remineralizar mais esse esmalte, deixar mais forte, porque realmente essa idade de criança não escova legal, gosta muito de doce. Os pais, às vezes, estão meio ocupados, não conseguem escovar direito. Então, assim, tendo a presença do flúor já vai ajudar bastante. E a partir de que idade se começa a escovar os dentes? Teve dente, já escova? Não, já começa sem dente. Já começa sem dente. O leite ele tem acidez. Tanto o leite da mãe quanto o leite de fórmula já tem acidez. Então, você pode pegar a fraldinha do bebê de tecido, passa na boquinha, um pouquinho úmido, não precisa ter nenhum tipo de produto. Só passa para remover um pouco dessa acidez. Não precisa ser todo dia. Um dia sim, um dia não. É legal fazer. Tá bom? Que já vai preparando essa boquinha para quando vem o dente. Olha. Interessante. Por exemplo, assim, tem muita criança que nasce já com os dentes tortos. Como pode ser isso? Tem a questão do dente vir mal posicionado, né? É importante a criança passar pelo processo de amamentação. Mas às vezes existe aquele new space que a gente chama na literatura, né? Que são uns espaços entre a dentadura decídua e a dentadura permanente. Quando a criança tem os espaços, como se fosse diastema na boca ali. Esse diastema é importante, porque está garantindo espaço para os permanentes, né? E tem uma fase da criança também que
os pais se apavoram, né? Que a gente chama até a fase do patinho feio. Isso existe na literatura. É quando a criança está fazendo a troca dos dentes. Já tem lá mais ou menos 8, 9 anos. E fica um negócio meio raro. A criança fica rara. Tem em casa essa Você fase. tem. É um diastema na frente, os dentes inclinados, todos os pais vêm desesperados, né? Eu preciso fazer uma ortodôncia. E eu vou fazer radiografia, eu sempre faço uma orto, né? E essa orto, que é o exame que a gente vê em todos os dentes, é para verificar onde estão os caninos. Então, essa fase da vida da criança, olha como Deus é perfeito. O que faz? Essas raízes inclinam para o ladinho, assim, tem essa inclinação, que favorece a descida do canino. Na boca fica um trem feio, fica esquisito, diastema, um dente por cima do outro. Mas a gente vai olhar a radiografia, tá exatamente favorável para a erupção desse dente. Por isso que eu sempre falo que todos os pais têm que fazer uma radiografia nos filhos por essa idade. 8, 9 anos, para a gente verificar como é que tá esses caninos. Então, assim, essa desordem da boca nessa idade da criança é normal. Tá? A literatura já fala sobre isso. E o que tem que ser feito aí? Não tem que ser feito nada. Se está tudo bem na radiografia, o canino está bem posicionado. Tem que esperar. Só esperar. E depois melhora. Depois vai para o lugar, fica legal. E, eventualmente, tem que fazer uma intervenção. Mas, na realidade, é uma fase preparatória para que todos esses dentes sejam posicionados na boca. Tá? Vamos lá. Eu falo muito, né? Não, tá ótimo. É que a gente tá querendo perguntar várias coisas aqui. Gente, vamos lá. Olha, eu tô amando, eu não sei vocês. Ai, espero que vocês estejam gostando. Nós temos que escutar essas pessoas, assim, falarem mesmo pra gente ir aprendendo, porque tem coisa que a gente não tem noção. Agora, vamos lá. Chupeta deixa os dentes tortos. Mito ou verdade? Verdade. Chupeta, dedo também. É verdade. Eu entendo que essas famílias precisam acalmar o bebê. A chupeta acalma o bebê. O problema é prolongar esse tempo, tá? Então, tudo na nossa boca é estímulo, tá? Então, tudo tem estímulo de crescimento. Então, o meu corpo, o corpo da criança, ele vai crescer de qualquer jeito, tá? Ele vai crescer numa posição legal ou vai crescer numa posição desfavorável, tá? O que a chupeta faz? Ela causa o aprofundamento do paladar da criança e ela remodela a maxila de uma maneira não favorável, que é o pior, é produzir uma mordida aberta. Uma vez que essa mordida está aberta, a gente propicia a interposição da língua, que é aí que mora o perigo, tá? Então, a língua começa a se meter no meio, né? Então, se a gente pensar na nossa boca, é um sistema estomatognático complexo. Então, a musculatura do bucinador, que é a bochecha, faz uma força para dentro. O lábio também precisa ser trabalhado para fazer uma força para contenção desses dentes e a língua faz uma contraforça. Então, todo esse sistema precisa estar em equilíbrio. Quando a gente usa uma chupeta ou um dedo, essa alteração desses dentes começa a mudar. E o espaço fica aberto. Se o espaço fica aberto, a língua vai ocupar esse lugar. E toda vez que a criança vai deglutir qualquer coisa, saliva ou comida, ela vai precisar colocar a língua entre os dentes para fazer esse selamento labial. Aí já começa toda uma alteração dessa boca, uma alteração dessa cavidade bucal. E é um dos prognósticos mais chatinhos para tratar, é a mordida aberta. Então, assim, o interessante é os pais passarem por esse processo de acalmar o bebê, a criança, mas quando está chegando aí mais ou menos pela fase de 3, 4 anos, será interessante fazer o consolo da criança de outra maneira. Trabalhar aí, furar a chupetinha, conversar com a criança, ver a possibilidade de substituir essa chupeta por um brinquedo que ele queira muito, tá? Porque quanto mais passa o tempo, mais difícil de tratar. Mas, Carla, e se eu tiro antes? Se você tirar antes, essa boca funciona bacana para voltar sozinho. O nosso corpo ele é muito inteligente. Então, se a gente tira aquilo que está causando o problema, ele sozinho ele se cura, ele se ajeita. Olha. Bênção de Deus, né? Olha, é perfeito. Exatamente. Não, nosso corpo, gente, ele é perfeito. Nosso corpo é incrível. Ele é perfeito. Eu fico observando, às vezes, as crianças. Por exemplo, as crianças já nascem com os dentes perfeitos, porque nascem perfeitamente. Exatamente. Depois, quando começa a cair e tal, e aí sim que dá aquelas, né? Sempre tem uma coisinha ou outra. É porque é muito pequenininho e nasce com um dentão, né? É. A gente acha que não vai ter espaço. E parece que é mais amarelo o dente que nasce? Sim, ele tem uma... a constituição do esmalte é diferente. A dentina tem mais presença, o esmalte é diferente. Então, assim, realmente tem um tomzinho mais amarelado mesmo, tá? Ele vem serrilhado. O importante é vocês observarem, quando os pais, né, observarem, se a criança está comendo dos dois lados. Tem que mastigar dos dois lados. E se esse dente já erupcionou, não tem aquele serradinho que parece assim uma serrinha, né? Ele vem serrilhadinho. Esse serrilhado ele é compatível para uma recém-erupção.
Se passou lá dos 15 anos, a criança ainda está com esse dentinho serrilhado na boca, isso me diz alguma coisa. Quer dizer que essa boca não está em funcionamento, tá? Então, tem uma mordida aberta associada aí. Tem que ver por quê. Então, a nossa boca foi feita para mastigar bilateralmente dos dois lados, num ciclo perfeito, né? De um lado, o côndilo faz rotação e translação, e do outro lado, ele faz o movimento de balanceio. Então, assim, estou mastigando desse lado, meu côndilo do outro lado, ele vai fazer uma rotação e translação. E aqui, somente rotação, ó. Estou mastigando aqui. Pensar que nossa mandíbula, ela tem dois côndilos, né? Que eles rotacionam e transladam para um lado e para o outro. Então, isso tem que estar equilibrado, porque senão começa a ter alteração facial. Então, às vezes, a pessoa fica tortinha e ninguém sabe por quê. Então, mastigação viciosa, muitos e muitos anos. Eu vou tentando estímulo só de um lado, então, o lado que eu mastigo mais. Essa maxila e mandíbula fica mais gordinha, e o lado que eu não mastigo, a mandíbula fica mais alongada, que é o lado que ela se desloca para fazer esse movimento. Então, assim, sempre observar, a criança tem que mastigar dos dois lados, os dentes têm que ser um desgaste equilibrados e simultâneos, porque senão começa a ter problema de desarmonia facial mesmo. Fica torto, literalmente torto. Olha, interessante, hein? É. Como que pode? A produção está perguntando sobre as manchinhas brancas nos dentes. Pode ser uma hipoplasia de esmalte, tá? E também pode ser uma desmineralização desse esmalte, entende? Que são lesões não cariosas e pode ser também, às vezes, uma lesão cariosa, tá? Depende da tonalidade dessa mancha. Às vezes a mancha ela pode ficar um pouquinho mais fosca, né? Quando essa mancha é um pouco mais fosca, pode ser que seja um processo carioso. Às vezes não, é só esse esmalte que vai diferenciado, mas tem tratamento, tá? Qual é o tratamento? É uma me faltou a palavra, é uma erosão, não, pera que eu vou lembrar. É uma mistura que a gente faz com gelzinho que é ácido, tá? Com material abrasivo. Então a gente faz uma abrasão dessa superfície desse esmalte e depois remineraliza ele com flúor. Ele volta a ter o tônozinho dele legal e essa coloração volta ao normal. Muitas vezes diminui, tá? Se é uma mancha, a gente pode dizer que essa mancha pode ser intrínseca ou extrínseca, né? Às vezes ela está mais próxima do esmalte, são as melhores de tratar. Quanto mais profunda elas estão, mais difícil de tratar. O prognóstico é um pouco mais sombrio. Tá? Mas tem tratamento. Tem então, tratamento. Né? Tratamento que é um tratamento que não é invasivo. Tá? Parece que você vai fazer, né, uma microabrasão ali. Parece que é uma coisa invasiva. Não é invasivo. A gente faz essa microabrasão, faz umas 2, 3 sessões. É como se fosse um clareamento. Né? É laser? Não é laser. Não é a laser. É um processo como se fosse uma escovação um pouco mais ácida, um pouco mais intensa. E aí a tendência é esse manchamento diminuir. Tá? Mas aí a gente tem que analisar também a profundidade dessa mancha. Se é uma mancha que ela tem uma profundidade maior, já fica mais difícil. Se é uma mancha mais externa, é mais fácil de tratar. Depende. Cada caso tem que ser avaliado cuidadosamente. E quem faz clareamento, assim, que bebe muito café e essas coisas assim, tudo isso influi, né? Assim, Influencia. O café, gente, ele ajuda a pigmentar. E principalmente da intensidade de café que você toma. Aí existe gente que diz que não, outros dizem que sim. Eu fico com os que dizem que sim. Tem literatura também que fala que o café mancha, tem literatura que fala que o café também não mancha. Tudo depende da intensidade. Se a pessoa toma muito café, um café muito escuro, muito intenso, esse café é dividido por várias vezes ao dia, vai sim ter uma alteração nesses esmaltes. Assim como o tabaco também causa. Tá? Outra coisa que mancha também muito o dente é a clorexidina, deixa o dente com um tomzinho mais cinza. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando for fazer enxágue de clorexidina. Tem que ser muito bem acompanhado, muito bem indicado. Não tá para qualquer situação que você tem que usar clorexidina, tem que tomar muito cuidado porque altera bastante o tom do dente. Entendi. E, por exemplo, a gente que usa... Lá em casa a gente tem o costume de usar sempre a pasta de dente essa que branqueia os dentes. É recomendável ou não? Porque tem pasta de dente que deixa o dente mais sensível, não é? Tem. Porque às vezes eu noto que dependendo da marca que a gente usar, o meu dente fica mais sensível. Eu tenho que trocar a pasta de dente por uma pasta de dente que não deixa o dente tão sensível. Essa, por exemplo, a Sensodyne, sem falar marcas, mas ela cuida um pouquinho mais da sensibilidade dos dentes, né? Sim. Eu sempre recomendo que se a pessoa tem vontade de clarear o dente, que vá no dentista, né? Porque aí existe um protocolo de clareamento que é bem efetivo, funciona mesmo. Você consegue ver o clareamento do seu dente muito rápido. Tanto o clareamento de clínica quanto o clareamento de casa, que a gente chama de caseiro. No Brasil a gente chama caseiro, né? Aqui se fala caseiro, o pessoal te olha meio raro. É. Mas eu prefiro
que use o branqueamento de consultório ou que o dentista recomenda. A pasta, existem vários tipos de abrasividade de pasta. Então, realmente, você contar com o clareamento da pasta não é tão efetivo. Para clarear mesmo, o peróxido tem que entrar em contato com o dente, ele vai fazer esse processo de clareamento, de oxidação desse esmalte, vai clarear o dente. Então, o ideal é fazer com a moldeira ou diretamente na clínica. Mas essas pastas de dente é recomendável, por exemplo, para pessoas que quer manter o dente branco? Não para branquear, mas talvez para manter. Por exemplo, uma pessoa que toma café e tal, e usar essa pasta para manter e evitar manchar o dente. Pode usar como paliativo, assim, né? O ideal é manter a boa higiene, o uso do fio dental e manter o dente sempre bem higienizado. Somente isso já vai te ajudar a manter a tonalidade do teu dente, assim, sem precisar de muitos artifícios aí. O próprio teu cuidado diário já vai te ajudar a manter essa coloração ideal do teu dente. Qual é a periodicidade legal para trocar as escovas de dente? Ó, se está resfriado, tem que trocar a escova. Eu li isso esses dias, cara. Meu Deus! Amor, a gente vai ter que comprar um monte de coisa legal. Gente, tem a questão, né? As pessoas falam, a cada 2 meses tem que trocar. A gente tem que ter um bom senso. Tua escova tá boa? As cerdas estão ok? Tá fazendo a função legal? Eu não me prendo a meses, tá? É o bom senso de olhar como é que tá a situação da escova. Tá há muito tempo com essa escova, mas a escova tá bacana? Deixa a escova de molho aquece bem a água, bota a escovinha lá, pode colocar um enxaguatório bucal junto, para fazer o processo de higienização da escova, tá? Agora, se você realmente passou por um processo de enfermidade viral, um resfriado, é bom trocar. Ou então depois você fez um tratamento no dentista. Você fez uma boa limpeza, usou aí um airflow para manter esses dentes bem limpos, bem brancos. O ideal é trocar a escova, porque você tirou bastante coisa da sua boca aí, limpou bem, mudou essa flora bacteriana e tal. É interessante trocar a escova. Então, assim, eu nunca dou, vai usar a escova 2 semanas, ou 3 semanas, 1 mês, 4 meses. Não. É o bom senso. Tá direitinho a escova? Mantém. Pode higienizar e tal, manter bem cuidada. Mas teve um processo de resfriado, foi no dentista, fez uma boa limpeza, troca a escova. Olha... Gente. E a capinha na escova de dente? Colocar ou pode deixar ela abertinha, assim, sem nada? Então, você tem que escolher o local que você vai colocar a sua escova, né? Então, eu não gosto que a escova esteja em contato no banheiro, assim, perto do vaso sanitário. É um perigo, porque tem o que a gente chama, né, o aerosol dos coliformes fecais, estão ali no ar. Tem que deixar a tampa do vaso fechada. Esse mínimo de cuidado. Não pode deixar a tampa do vaso aberta e a tua escovinha ali do lado, porque senão vai caca para tua escova. Então, protege. Às vezes deixa no armário, né? Às vezes não quer deixar com a capinha. Bota no armário, procura um armário assim distante que você deixe fechadinho, né? A tua escova não precisa estar em contato com todo mundo ali, do banheiro assim exposta. É legal que ela esteja num cantinho reservado. Pode ser tanto tapada como no copinho ali, um local um pouco arejado, mas dá igual, com tampa ou sem tampa, desde que não esteja próximo ao vaso, eu considero o ideal. Olha, mas é difícil não deixar perto do vaso, né? Porque muitas das busca vezes um local. tá do lado. Por isso, a gente tem que tomar esse Ou cuidado, de frente. né? Ou de frente, gente. É esse cuidado com a nossa saúde, né? A gente, às vezes, tem tanto dedo com algumas coisas, mas não tem com a nossa escova. Tem que cuidar da nossa... É o que vai em contato com a nossa boca. É verdade. É verdade. Temos que... E, às vezes, a gente acha, eu cuido muito bem dos meus dentes. Mas... Aí a gente conversa com uma pessoa assim, a gente vê que a gente tem que cuidar mais. Sim. Né? Qual foi o caso, assim, que você atendeu no consultório, tanto aqui ou no Brasil, mais louco? Tipo assim, cara, é impossível resolver esses dentes aqui. Tem que arrancar tudo e jogar fora. E colocar outra. Gente, eu já tive casos assim, mas assim, eu não sou muito adepta de tirar tudo e botar implante, né? Mas já tive paciente doido. Nossa. Tive paciente que fui fazer radiografia, deixei ele no canto, quando voltei, o paciente estava sem roupa, só de cuequinha para fazer a radiografia. Sério? Sério? Sério. De cueca? É pelo senhorzinho, né? Era que... tipo assim, vamos fazer radiografia. Ele achou que tinha que tirar. Tive paciente que toda vez que deita na cadeira, tirava o sapato. Nossa! Eu trabalhava numa clínica, ser, né?
Trabalhava numa clínica no Jacaré, gente. No interior de São Paulo, perto de Jundiaí. E era só metalúrgico. E tadinho, toda vez que eles vinham, eles tiravam um sapato, deixava assim do lado e deitava fazer o tratamento. Eu nunca falava, né? Me dava vergonha, né? Não precisa tirar o sapato. Eu ficava quietinha. Disse, pode ficar. O que você fez quando você chegou lá e encontrou o senhor de cueca? Faz a radiografia e pô, posso trocar. Ah, é? Aí você fala, pode colocar roupa, mas aí... Não deu nem vontade de rir. Não. Vai levar um susto, né? Sim. Porque- Na hora leva um susto. Não, mas é porque depende da reação de cada pessoa, né? Eu não sei, mas eu acho que eu começaria... Eu começaria a rir de nervoso. De nervoso, De nervoso. porque... Né, é estranho, né? Mas aí toda vez que ele vai tirar a radiografia, então ele ia tirar a roupa. Não, porque se a gente for parar para analisar, vai fazer a radiografia do tórax, você tem que tirar a parte de cima da claro. roupa para fazer a radiografia. É. Então, acontece. Acontece de você fazer, você coloca o posicionar na boca do paciente e você sai. O paciente quer sair junto com você. Não pode ficar aí, que agora você fica e eu faço a radiografia. Menina, eu vou te contar uma coisa. Agora, publicamente aqui, vou contar uma história. Eu já passei muito mal em dentista. Assim, porque eu comia muito doce, eu não tinha... Minha mãe fala, eu não sei nem como é que vocês aprenderam a escovar o dente, porque eu não... Minha sogra mesmo fala dos filhos dela também, porque antigamente não tinha isso, que a mãe parava para ensinar os filhos a escovar o dente. Era mais difícil, pelo menos, né? E eu lembro que quando eu cheguei no dentista, né, porque eu comia muito doce, acabava dando cárie e tal, eu fui, o dentista tirou o dente errado da minha boca. Nossa. O dentista Como assim? extraiu o dente errado, que não estava doendo. E eu falava com ele, não é esse que está doendo. Ele falou assim, não, esse aqui tem não sei o quê. Blá, blá, blá. E acabou arrancando o dente. Eu falei, gente, mas o dente estava bom. Aí ficou ruim, você tirou o bom. É incrível, né? Porque assim, é igual, você fala e é importante a pessoa ter esse conhecimento, né? A gente vê que você é uma pessoa que está sempre em aprendizado, né? Está sempre como se diz, se atualizando, né? E tem dentista muito pouco preparados também no mercado, tanto aqui na Espanha, por exemplo, aqui não faz muito tempo, uma cliente minha falou que fecharam um consultório que tinha aqui porque o rapaz não era odontólogo. E ele tinha uma acontece, clínica. a gente pensa que acontece só no Brasil, né? Mas acontece aqui também. Acontece aqui, eu não sei se ele era venezuelano, não sei de onde é que ele era. Mas ele chegou aqui e estava atendendo as pessoas normal. Como que pode isso? É louco. É. Aqui eles pedem para abrir uma clínica, por exemplo, pedem os estudos ou qualquer pessoa pode abrir uma clínica? Não, hoje você tem que ir para abrir uma clínica, o dono da clínica tem que ser dentista, ou então o sócio, né? Não pode mais não ser dentista. E é todo um processo bem rigoroso, né? Tem várias licenças, tem que pedir permissos e tudo, não é fácil, não. Tem a vigilância sanitária também que tá cerquinha aí para fiscalizar tudo. E existe esse cuidado, né? Mas aquilo que você falou de tirar o dente errado, gente, acontece o que a gente chama de anastomose, né? Que é quando o nervo que irriga o dente, que dói, ele está muito próximo de um outro dente. Então, é uma dor reflexa. E às vezes pode passar do profissional se confundir. Graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas existe sim, tá? Tipo, eu tinha uma dor em cima, ou o dente do lado, e o dente foi tirado, foi o outro, mas era o outro que doía, né? Então acontece. Mas sim. isso não dá para ver na radiografia? Isso eu não sabia, olha só. Não, a gente se orienta, né? Então, radiografia, teste de vitalidade pulpar, exame clínico, tudo isso vai te ajudar a ter um bom diagnóstico para saber qual é o dente que tem que tirar. Mas acontece. Tudo aponta para aquele dente. O dente que está perfeito é o dente que está doendo. Acontece. Existem alimentos que são bons ou ruins que a maioria das pessoas não conhecem para os dentes? Bueno, eu tô muito nessa fase de tomar muito cuidado com vinagre e limão, tá? Que eu acho que é ruim pro dente. É excelente para a saúde, mas é péssimo pro dente, tá? Ah, é? É. Causa envelhecimento precoce dos dentes. E algumas bebidas, assim, tipo alguns energéticos também são ruins. Quando você fala em envelhecimento precoce dos dentes, como assim envelhecimento dos dentes? É quando o dente vai tendo ou trincas, ou um afinamento do esmalte, tá? Ou um desgaste excessivo desses dentes, tá? É bem fácil de identificar. Se eu tivesse aqui, eu te ensinaria como seria, te mostraria, né, no caso. É como se o dente passasse por um processo de ácido, mas se tivesse colocado o dente dentro de um ácido, ele vai se corroendo, tá? O esmalte fica
fragilizado ou desgastado mesmo, tem um aprofundamento da dentina. É um ácido, literalmente falando. Então, assim, visivelmente se vê, tá? E também pacientes que têm processo de bulimia ou algum problema, doença gástrica, também causa essa erosão nos dentes, desgaste excessivo. Agora conta pra gente como é que foi a aventura da sua clínica. Eu comecei, a gente não foi pro negócio. Como que foi aventurar aí? Foi uma aventura. Foi uma aventura. Foi você colocar o pé e Deus colocar o chão, né? Exatamente, exatamente. Primeiro que eu não queria que eu fosse ter clínica aqui, né? Eu homologuei, achei que fosse trabalhar em outras clínicas, eu não tinha nem a pretensão. Mas as portas se fecharam, né? Tipo, as clínicas que eu pensava que eu ia trabalhar não deu certo. Eu estava em outra clínica indo muito longe. Eu falei, será que é para eu ter uma clínica, né? Fiquei nessa. E eu comecei a orar. Comecei a pedir ao Senhor como eu gostaria que fosse a clínica. Falei, Senhor, quero uma clínica bem linda, aconchegante, que pareça uma casa, um spa. O paciente não se sinta... A gente chama aqui na Espanha de agobiado, né? Angustiado, você tá naquele lugar assim que dá medo. Eu comecei a orar. Ir no dentista muitas vezes dá medo. E eu comecei a trazer a realidade dessa oração em fé. E comecei a crer que seria possível, né? E cerca da minha casa, a clínica está em frente a um supermercado, né? Tinha essa casa muito antiga para alugar e ficava, será que vai dar certo? Será que é isso? Será que é aí? E aí a gente começou a dar os passos de fé. Eu parei na frente dessa casa, orei, né? Até na época, a arquiteta que tinha feito o projeto da minha casa, ela estava aqui e falou, quero conhecer o lugar. E ela falou, Carla, faz a tua clínica aqui, vamos orar que vai dar certo. E a gente orou. É a arquiteta que você me falou, né? É a arquiteta que eu te falei. A gente orou e as coisas foram acontecendo, né? Primeiro eu tive o projeto dessa clínica antes de ter o contrato de locação da clínica. A gente fez o projeto sem ter nada em mãos, nenhum contrato, nada. Tudo assim, na fé. Nada. Algo pensado? Nada. Eu pedi a chave, plano, fiz todas nada. as medidas. Eu pedi a chave do espaço, fiz as medidas, todas as fotos e mandei para a arquiteta. E ela, assim, de cara já fez logo o projeto. Carla, tá aqui a tua clínica. E ela fez um projeto como eu queria muito verde, muita luz natural. E essa casa antiga não tinha nenhuma janela. E eu olhei para aquele projeto e falei, meu Deus, é impossível de isso sair do papel. Uau. Tipo assim, é demais para mim. Tipo, não tem como, eu não tenho bala na agulha para fazer, né? E graças a Deus, graças ao meu marido maravilhoso que sonhou comigo, ele creu mais que eu, ele tem mais fé que eu, que isso seria possível. E graças a Deus, a clínica tem muito verde, ela é numa casa, então a gente fez um paisagismo incrível fora, tem fonte de água, tem passarinho cantando, Deus manda os passarinhos para cantar para nós. Nossa. É muito gostoso trabalhar ali, porque Natural, é um ambiente agradável. Muita árvore, então a gente fez muro verde, fez um jardim verde, tem um jardim grande na frente. Eu procuro deixar umas plantinhas dentro também para dar aquele aconchego, né? Então eu fiz tudo projetado para que a pessoa se sentisse em casa. Junto com a aromaterapia também, que eu trabalho bastante com os azeites da Doterra, para os pacientes ficarem tranquilos. Então, assim, a gente costuma cuidar do cheiro da clínica, para que tenha um cheiro agradável, manter tudo sempre muito organizado e muito limpo. E também esse aconchego de casa, casa de mãe, casa de vó, que você chega ali, tem um café gostoso, tem umas madalenas, que a gente chama os bolinhos de madalena, né? Tem um suco, uma água para você tomar, para estar ali tranquilo, né? No momento que você está sendo cuidado, você também está sendo cuidado nesse outro sentido, né? De ser cuidado desde que você chega na clínica, as meninas te tratam com muito carinho. Graças a Deus tem uma equipe abençoada, né? Foi um regalo de Deus essa equipe. Então eles são cuidados desde o momento que chega até mesmo de fazer o procedimento. Eu trato os pacientes ali como se foram meus filhos, né? O que eu não quero para o meu filho, eu não quero para um paciente meu. O que eu quero para o meu filho, eu quero para o meu paciente. Então eu uso esse filtro da mente consciente, né? Então assim, eu durmo tranquila. E é bem lindo, vocês têm que conhecer. Eu quero ir. Interessante, Eu quero sim. ir. Eu vou lá. Da última vez que eu te vi, eu falei com você que eu ia lá, mas eu tenho que realmente ir. Vou lá fazer uma limpeza no meu dente. Sei. Vamos sim. Agora, vamos lá, curiosidades. Qual o maior mito, assim, sobre saúde bucal que o pessoal acha por aí? Nossa, tem tantos. Eu acho que assim, aqui na Espanha o mito é o preço. Acha que dentista aqui é impagável, né? Então as pessoas deixam de ir porque acredita que é muito caro. Mas assim, no geral. No geral, as pessoas também. Outro mito que as pessoas pensam é que se eu tirar todos os meus dentes da boca e botar implante, eu vou resolver meus problemas. Vai criar mais problema, né? Esse é um mito.
Uau. Aham. É bom a gente saber esses mitos, né? Porque às vezes a gente escuta as coisas por aí, a gente não sabe nem se é verdade ou não. E fica aquela dúvida, né? E como você lida com paciente que tem medo extremo de dentista? Eu tenho todo cuidado com esse paciente. E normalmente esse paciente, ele muda um pouco a percepção dele, né? Porque, gente, a odontologia, ela mudou. Ela tá mais humanizada. Então, aqueles conceitos que a gente tinha, né? Até da minha época, tipo, há 20 anos atrás, Nossa, mãe, eu... já é bem antigo. Imagina antes da minha época, né? Aqueles dentistas bem tradicional. Tudo mudou, né? Então, hoje a gente consegue fazer uma anestesia, massagear o rosto do paciente. A gente tem um massageador para que ele não sinta a infiltração do anestésico. As agulhas são muito fininhas, então não dá para sentir. Os próprios anestésicos evoluíram também, então não precisa colocar tanto anestésico e ele tem uma efetividade maior, inclusive na absorção, né, desse líquido infiltrativo. E também o manejo do dentista, que é o principal, né? O dentista, ele tem que ser humano. Tá lidando com gente, ele tem que ter essa empatia com a pessoa, né? E a boca da gente é algo tão íntimo. É algo tão nosso, né? Então, é mais a questão também da empatia, né? Então, assim, o paciente que ele tem muito medo, a gente já identifica. Aí eu entro com a terapia do aromaterapia. Gente, do Terra funciona mesmo, é incrível. Eu digo porque funciona porque eu sou um paciente ansioso, eu tenho ansiedade já, é uma coisa que eu tenho lutado na minha vida e graças a Deus, do Terra tem me ajudado muito. São azeites puros, com propriedades naturais ali, que tem muita efetividade. Então, Do Terra patrocina nós. Olha, eu recomendo a todos os meus pacientes. Então, assim, o paciente muito medroso, muito ansioso, ele é muito amado, muito cuidado, muito bem tratado. Então, assim, não só por mim, mas pela equipe também. Então, as meninas já identificam que esse paciente é um pouco mais ansioso. Na recepção, ele já recebe esse azeite para ficar mais tranquilo. A gente coloca também, né, nas cadeiras. Cada cadeira da clínica tem uma TV no teto, então colocamos uma imagem assim bem relaxante. A música da clínica também é uma música que te ajuda a relaxar. Então, assim, hoje a gente entende que o paciente tem medo, mas a gente explica que não tem por que ter medo. Que tudo isso é muito feito com muito critério, muito cuidado. Então, a gente faz um acompanhamento clínico do paciente, né, um acompanhamento da ficha médica também muito criterioso. Então, o paciente toma alguma medicação, a gente já sabe qual é a medicação que ele toma, já coloca no prontuário dele, já tem um sinal de alerta no sistema. A gente verifica se o procedimento que a gente vai fazer é seguro para o paciente. Então, assim, aquele medo que a gente tinha na época dos dentistas, tinha até filme de terror a respeito, né? Já não precisa mais ter. Estamos melhorando cada vez que passa. A odontologia se torna mais moderna, mais humana e sempre aproximando mais o paciente desse cuidado, né, da prevenção. Então, se tem muito medo, vá mais, porque a ideia é que você não faça muitos procedimentos. Né? O meu filho, quando eu levei ele no dentista pela primeira vez, eu fiquei impressionada. Ele não sentiu dor. Ele não sentiu dor. E ele tinha que arrancar um dente, né? Porque estava nascendo atrás e o dente que estava nascendo não estava empurrando o dente de leite. Eu falei com ele, ai meu Deus, tadinho, vai sofrer muito no dentista. Ô Jesus, porque né, eu tenho trauma de passado. E aí, que nada, super tranquilo. Ou seja, não tem por que sentir dor. Dentista não é sinônimo de dor, né? Sempre me compravam com sorvete. Eu ficava pensando no sorvete. Depois você mas arrancar, você vai ter que... Mas o gelado, ele é vasoconstritor. Então, se você faz um procedimento, tirou um dente, tem que entrar com sorvetinho, tem que entrar com gelado, né? Minha mãe sempre pra me comprou diminuir com o sangramento. sorvete. Mas é certíssimo. Eu sempre falo para os pacientes, principalmente os pequenininhos, né? Tirou o dentinho, a mãe vai levar para tomar um sorvete. Merece um sorvetinho. Tem tratamento específico para crianças lá no teu consultório? Sim, a gente tem uma doutora que faz a parte de pediatria, de odontopediatria. Tem bastante habilidade com essas crianças e sim, a gente tem. Não é o foco da clínica, né? O foco da clínica é mais ortodôncia, que é a minha especialidade. Mas a gente tem todas as especialidades, desde implante, odontopediatria, endodôncia, prótese, tudo. E uma curiosidade, de novo. Vamos. A Dani com as perguntas, né? As perguntas curiosas. Para quem é vegano ou vegetariano, tem algum impacto na saúde bucal? Ou não, indiferente? Olha, eu não vou saber te responder essa pergunta, Dani, você me deixou lá, né? Nem tudo a gente Como é sabe. que é a pergunta, né? Se vegano ou vegetariano tem algum tem algum impacto na saúde bucal? Uma boa pergunta. Eu vou ficar te devendo pro próximo, se me chamar. Próximo ela vai ver. Próximo você já sabe. Simples aqui que eu tô lendo aqui. Fala, produção. Não, muito fácil. Qual que é a melhor maneira de escovar
escovar os dentes. Como que escova o dente certo? Né? Isso. Tem um sentido ou de qualquer forma? Tá? Não, tem um jeitinho, sim. A primeira coisa que você tem que levar em consideração é que o dente tem várias faces, né? Tem a face de cima e a face dos lados. Normalmente a gente escova muito bem a face que a gente chama face oclusal. Essa, E esquece da face que está voltada para a língua e para o paladar. Normalmente é onde a gente tem mais os problemas. Levar em consideração também que o nosso dente ele não é retinho. Ele tem esse formato ovulado, né? Oval, né? Então, onde mais acumula a placa bacteriana? Onde mais está próximo da gengiva. Então, as pessoas às vezes têm medo de escovar perto da gengiva porque acham que vai sangrar. E gengiva saudável não causa sangramento. Causa sangramento é a gengiva que está doente, uma gengivitezinha, tá? Você está escovando, percebeu que tem um sangramento? Intensifica um pouco mais, faz de conta que não está vendo aquele sangramento e escova ali nessa zona, que é a zona mais delicada, tá? Então, como que funciona essa escovação? Movimentos de vai e vem e movimentos circulares. Eu falo para os pacientes, as crianças, né? Como se fosse fazer bolinha mesmo, tá? Então, a escova ela tem que entrar nessa... Né, em todos esses sentidos do dente, que ele é como se fosse uma bola, né? Ele tem esse formato arredondado e tem arredondado para dentro também, né? No sentido da gengiva. Então, essa zona precisa ser cuidada, né? E onde a minha escova não vai o fio dental. Então, o fio dental, lembrar que o fio dental ele pode entrar na papila. Essa papila que está soltinha é uma papila que ela não fica inserida no dente, ela não está colada. Então, eu posso entrar com o fio dental na papila e usar aquele movimento como se fosse abraçar o dente e puxar no sentido de cima, que é o que vai fazer a remoção da placa. Né? E o fio dental se passa antes ou depois de escovar o dente? Eu passo antes. E eu recomendo passar antes. Vamos pensar por quê? Né? Tem uma lógica nisso. Quando a gente passa o fio dental, ele vai saindo, né? E aquela placa, ela vai ficar na boca da gente, né? Na boca em cima do dente. Você vai passando, você vai vendo que vai saindo uma sujeirinha ali. Você vai enrolando no dedinho e vai passando. Então, assim, eu não gosto daquele fio dental que vem no plástico, que eu acho aquilo ali asqueroso. Por quê? Porque eu não vou usar um plástico daquele que tem um fio em cada dente e jogar fora. Normalmente a pessoa faz o quê? Usa aquele plástico em todos os dentes. Não é legal, não é higiênico. Compra o mais tradicional, que é o fininho. Tira uma tira grande, enrola no dedinho, tá? Para ter um apoio. E passa o fio. Tirou o fio, vai ficar trocinho de sujeira no dente. Você enrola no dedinho, aquela parte que já foi usada, e usa a parte nova. Então, o que eu fiz? Eu passei o fio em cima e embaixo. Pode ser que tenha alguns pontos que tem um pouquinho de sangramento, dependendo dependendo também da frequência que você usa o fio. Quando eu uso pouco fio, quando vou passar de novo, vai ter um sangramento normal. Se eu uso todo dia, já não vai mais ter sangramento, a gengiva já está bem ali, tá? Mas qual é o ideal? Passei o fio em toda a boca e depois eu escovo, porque aquela placa que ficou por cima do dente, por alguma razão, ela vai embora na escovação. Interessante. Né? E esse lance de escova macia, média e dura? Tá, vamos lá. Escovadura nem para calça jeans da gente, né? Quanto mais para nossa boca. Né? Então, escovadura ela não serve para nada. Primeiro que ela não tem a flexibilidade de entrar nos sucos do dente. Lembrando que o nosso dente ele não é uma superfície plana. Tá? Então, não vai servir para nada. A escova ela tem que ser macia, tampouco extremamente macia. Tem que ser meio termo, tá? Eu não gosto nem muito macia, mas também dura a gente joga fora, não usa para nada. Tá? Então, tem que ser macia. Macia por quê? Porque ela vai entrar nas ranhuras do dente, ela vai entrar naquela parte de pirâmide, que o dente da gente, né, na parte oclusal dos molares, eles têm aquele formato piramoidal com os sulcos. Então, assim, ela vai ter essa flexibilidade para penetrar nesses sulcos e também nas partes arredondadas do nosso dente. Então, ela tem que ser maleável, senão ela não vai ter esse papel de entrar nessas zonas aí. E a escova elétrica? É boa também. Automática, né? Eu tinha um professor que chamava de escova de preguiçoso, né? Mas ela funciona. Mas sei lá, ela parece que escova mais. Cara, outro dia eu vi minha irmã, quando ela tava com um aparelho, ela tava com um aparelho, um negocinho que ele é igual, isso que os dentistas têm que jogar aguinha. Sim, funciona. Que ela falou que ela não tava escovando o dente com a escova de dente porque ela não alcançava, né? E aí ela saía fazendo isso aqui, isso sim é de preguiça. Não, tô brincando. Mas isso, ela ia colocando assim, ia como se estivesse escovando o dente. Mas era um jato de água que sai pra limpar o dente. Nossa, não é escova de conheço, dente. gente. Não, gente, Como usa aparelho, isso? ele tem que entrar com mais acessórios, né? É tipo quem usa prótese também. Eu não posso ir só com a escova, porque a escova ela não vai chegar nessas zonas. Então, assim, eu uso a escova ela não é substituída em hipótese nenhuma, tá? Uso a escova, depois a escova interdental, que é uma escovinha pequenininha que vai entrar nessa zona aqui, né? O fio do bracket estaria interferindo a passagem da escova. Então, a escovinha interdental vai nessa zona. Então, depois que eu escovei com a escova interdental, que eu tentei passar o fio dental, existe técnica para usar o fio dental para quem usa bracket também.
Aí sim eu entro com a irrigação, que é essa irrigação que vai para remover. Mas ela não substitui a escovação, ela é coadjuvante. Não é nem o principal. O principal é a escova, tá? Entendi. A escova elétrica, né, respondendo à questão da Dani, a escova elétrica, bem utilizada, ela funciona. Agora tem gente que tem a escova elétrica, uma escova de bastante, né, tecnologia e tal, mas se você não levar angulações que tem que angular para os dentes, ela vai continuar sendo inefetiva, tá? Então, assim, ou escova elétrica ou escova manual, tem que angular, senão não vai resolver. E existe algum hábito, assim, diário, inofensivo, que todo mundo faz, mas que causa prejuízo para a saúde bucal? Tem a apertar os dentes durante o dia ou durante a noite, né? Ai, Às vezes a isso gente está é trabalhando, fica de apertando noite. os dentes, aí isso é péssimo. Não pode. Os dentes, quando a gente está em repouso, eles têm que estar em desoclusão. Não pode estar em contato, né? Tem até um brasileiro que criou um aplicativo, né? Que aciona a cada tanto tempo para você desocluir os dentes, tá? Esse é um dos hábitos, né? E tem Palito, pra então, nem se dormir fala, também, é péssimo. né? Aquela... Aqui fala férula, né? Palito? Usar palito Usar de palito dente? é péssimo. Estraga a gengiva, não é higiênico, não foi feito para isso, né? Ó. Fio dental é que tem que ser usado. Ouviram, né? Paliteiros de dentes. Paliteiro só para petisco. Ele foi funcionado para pegar uma Verdade. azeitona, né? Ou, sei lá. Vai. Acho que a galera que eu pesquisei aqui, perguntas mais buscadas no Google. O que causa sensibilidade dentária e como tratá-la? Ah, boa pergunta, né? A sensibilidade dentária ela tem muitas causas. Tá. Tá bom, mas Tá bom muito, tá muito bom, vai. Bom, a sensibilidade dentária pode ser causada por um bruxismo, tá? O paciente tem bruxismo. Pode ser causada por uma erosão, né? Aquilo que a gente falou de bebidas ácidas, né? Pode ser causada por trincas no esmalte. Então, esse esmalte sofreu um processo de trinca. Então, essa dentina, por alguma razão, ela ficou exposta. Aquele cristal, né? Que é o esmalte, que estava cobrindo essa dentina, ele ficou por alguma razão exposto. Ou então, aquelas exposições de raiz. Então, a sensibilidade se dá por alguma coisa que causou uma exposição de dentina, né? Então, às vezes, aquela mordida que gerou uma exposição de raiz, ou a pessoa é muito exagerada, escovou demais, expôs a zona do dente que não era para estar descoberta, que começou a aparecer, né? Aquele dente que foi um pouco mais amarelinho na cervical. Cervical é a parte do dente que fica próximo da gengiva. A gente chama de região cervical, né? Então, essa zona aí não pode estar exposta. Se está exposta, causa muita sensibilidade. Então, assim, tem muitos fatores que podem causar uma sensibilidade e tem que identificar qual é. Se é um bruxismo, se é um fator de erosão ácida, né? Por alguma alimentação que a pessoa está comendo. Ou, às vezes, um problema gástrico mesmo, que causou essa erosão nesse esmalte. Então, o suco gástrico está voltando, pode gerar uma sensibilidade. E, às vezes, a pessoa sente sensibilidade com o ar. A pessoa abriu a boca, o ar penetrou ali e causa muita sensibilidade. E o tratamento também vai desde o laser até mesmo a aplicação tópica de flúor nesse dente, um recobrimento como se fosse um selante, né? Que a gente coloca assim, grosseiramente falando, o selante é como se fosse uma capinha de esmalte transparente, tá? Só que essa capinha transparente, ela tem flúor nessa composição. Então, ele fica aderido na superfície do esmalte e ela vai liberando flúor. Então, a tendência é diminuir. E também tem cremes apropriados também, dependendo do nível de sensibilidade que a pessoa tenha, que ajuda também a diminuir essa sensibilidade. Gente, ela vai ter que voltar aqui. Ela vai ter que voltar. Pois é. Vai. Tem muita Nosso- coisa aqui. Eu tô com uma lista aqui de perguntas. Gente, eu não sabia que eu ia pra sofrer essa fazer. sabatina aqui, hein? O nosso podcast tá chegando já ao final, gente. Mas a gente quer mais. Vocês querem mais? Coloca aqui embaixo, aqui nos comentários, esse sinalzinho de mais. Hashtag quero mais. E já envia suas perguntas Né? pra gente Pois já é, mandar aqui gente. fazer o próximo. E olha, porque, ó. o que você acha a gente fazer lá na clínica dela? Bora. Sem amor, vambora, vamos? Bora. Então, convidado. Produção? Semana que vem, né? Nós... A produção é já. A gente vai lá e olha, eu quero que vocês mandam pra gente aqui perguntas, porque nós vamos lá na clínica dela, nós vamos chegar lá com perguntas mais especificadas pra gente tirar vocês das dúvidas, tá bom? Medo às vezes que você, talvez na sua cidade você não tenha um profissional de qualidade ou não tenha acesso a tantas perguntas, né? Não tem essas respostas. Aqui a gente quer passar para vocês. Então, escreve aí pra gente qual é a dúvida de vocês, o que vocês querem saber, que a gente vai lá na clínica dela, vamos mostrar pra vocês a clínica dela, que é maravilhosa, que eu já sei. A Tamara foi, a Tamara que gostou. Tamara Freitas. Isso, foi sim. Tamara é uma fofa.
E ela amou. Então, a gente tem que ir lá, então, pra gente conhecer, a gente, né? Vamos sim. Será uma fazer alegria um quadro receber diferente você. também. Vamos lá. Tomar um café. Aí você me deve, ó. Aí você vai me dever lá aquela resposta daquela pergunta. Assim, e né? tem Da mais uma alimentação outra, vegana. essa Olha aqui, a situação ó. que daí ele me colocou. Se a alimentação vegana causa algum tipo de alteração na boca. Meu Deus do céu, socorro! Mas até lá a gente Sim. vai ter. Fala mais pra perguntas. gente onde a gente te encontra nas redes sociais. Gente, eu tô com 2 Instagrams, um da clínica e um meu, tá? É Carla Claps, carla.claps, que é o meu Instagram pessoal, que agora eu tô começando a subir conteúdos aí, né? Eu sou muito tímida, sou um pocinho de timidez aí, mas agora eu tô começando a ficar um pouco mais desenrolada, porque precisa, né? As pessoas querem ter esse contato mais com a gente, então tô começando a me desprender um pouco. E o Instagram da clínica, que é a doutora Carla Claps. Tá? E a clínica tá na Caia 29, número 29. É muito fácil, né, gente? Lá Canhada, bem na frente do Mercadona. Então, Caia 29, número 29. Tá facinho de encontrar. Então, você que é brasileiro, tá aqui em Valência, não deixe de procurar essa profissional incrível, Gente, obrigada. tá? Maravilhosa, que além de você sair com um sorriso maravilhoso dali, você vai sair cheio de conhecimento, porque com ela, você senta do lado dela, você aprende. É assim. Ai, gente, é obrigada pelo privilégio. Isso é muito legal. Vamos fazer agora o print. assim. Vamos fazer o print e o ping-pong e fechamos. Isso aí, a minha Que pergunta. nós temos eventos agora. Tem um evento, assim. Evento para mulheres. Nós vamos agora no evento para mulheres. Legal. Então, vamos lá, vamos o fazer o print. Você vai aqui, a gente vai fazer... Vai Eu pego também, brindar, né, ou não? Sim. E você vai tirar um print, colocar lá no story pra gente saber que você tá assistindo a gente. Marca a gente, tá? Marca o podcast, marca cada uma aqui. E é isso. E a gente vai repostar você. Deixa o seu Instagram aberto pelo menos às 24 horas pra gente poder conseguir repostar. E é isso, gente. Ajuda a gente. Envia para os seus amigos também, convida eles para assistir, porque tem muito assunto bacana aqui. Gente, se você tem amigos espanhóis também, bora enviar isso aqui para amigos espanhóis, para eles tentarem aí entender um pouco, conhecer um pouquinho, né, desse trabalho, conhecer também esse assunto, que é um assunto muito importante. E quem sabe a gente não coloca também até aqui Começar a colocar a legenda, né? uma em espanhol. legenda em espanhol. E futuramente nós vamos fazer em espanhol também. Assim que vocês espanhóis se preparem, porque nós vamos ter repeteco de tudo que a gente está fazendo aqui em espanhol. Então vamos lá? Print. Ó, Instagrams dela, o seu, O meu é o daniele.benevites e o foto a foto. tá? Gele, underline, Azevedo ou AZ Centro de Beleza. E o Empoderamente, obviamente. Já tô saindo até em espanhol. Óbvio que vocês têm que marcar a gente também. Sim. E agora a gente vai para a entrevista Ai, Dani, bem mais pong. pergunta. Que pergunta, é Espero um que eu saiba, né? bate-papo. Gente, ela tá aqui apertando a cadeira, ó. Nossa, sei lá, vai que é do vegano de novo aí. Não. Você entrou na lista negra, hein, agora, Dani? Ela não vai nem me Isso seguir não lá estava- no Instagram. Isso não Ai, estava Daniela me combinado. traumatizou agora. Não, bem tranquila. É coisa do seu dia a dia. Aí a Daniela como vegano. Eu vou colocar na minha vamos ficha lá. clínica quem é vegano, né? Que eu tenho 300 milhões de perguntas ali, mas não tenho do vegano. Aí eu vou começar a fazer uma pesquisa aí de campo para saber como que é a alimentação do Eu vegano não sem sei, alteração. pensar. Eu não sei como é aqui. É porque, assim, eu morei 3 anos na Nova Zelândia. E lá a concentração de vegano e vegetariano era absurda. Tem muito. Você encontra mais vegano do que pessoas que comem comida normal lá. Ah, mas Então, porque lá a comida deve ser bem ruim, né, filho? Não é não. Aos meus colegas de A doutorado, carne de aí lá. uma ótima oportunidade de fazer uma pesquisa, né? Um estudo científico sobre essa alimentação de A vegano. carne e de alteração lá é da melhor boca. do que aqui. Ah, é? É. E então, mas é porque é cultural deles, é cultura. Em cada esquina, aqui do mesmo jeito que você encontra bocadinho em todo lugar, lá em cada esquina é um restaurante vegano ou vegetariano. E todo restaurante tem pelo menos um prato vegano e um vegetariano. Porque tem muita gente. Por isso que eu te perguntei, entendeu? Se influencia alguma coisa, porque é totalmente diferente a alimentação, né? Então vamos Mas lá. vamos lá. Vamos lá, galera.
Ping-pong, ping-pong, ping-pong. É assim, Ping-pong a gente é só vai pra falar, mim. a gente vai falar uma palavra e você diz a primeira palavra tá que bom. vem na sua cabeça, entendeu? Palavra ou frase. Não precisa explicar o porquê, é só a primeira coisa, Combinado. ok? Vamos lá. Vamos lá. Quem começa? Pode começar. Ah, começa você. Não, tô Tá bom. brincando. Tô brincando, Então vai, gente. então. Vamos lá. Eu ou você? Vai você. Então vamos lá. Uma cor favorita. Ai, azul. Um filme. Senhora Haas vai a Paris. Nossa, esse não conheço. Ai, foi o Gostei último que desse assisti. A gente quase não assiste filme, mas esse eu gostei. Um desafio marcante. Um desafio marcante, recomeçar aqui na Espanha. Um arrependimento. Nossa, um arrependimento. Não ter cuidado da minha dieta na gravidez. O que é sucesso pra você? Nossa, sucesso é a minha família, né? Eu tenho uma família tão linda, tão abençoada. Isso pra mim é o sucesso. Eu sou feliz em ser mãe dos meus 4 filhos. E eu me sinto privilegiada, né? E conhecer um Deus poderoso, né? Ter esse privilégio de ter entregado a minha vida a Jesus. Isso pra mim é sucesso. Um sonho. Um sonho, reconhecimento. Reconhecimento, né, do meu trabalho. Uma inspiração. Uma inspiração. Nossa, eu tenho tantas inspirações. Caramba. Passa a palavra. Passa a palavra. É que eu tenho tantas referências legais de inspiração que aí fica... Sorriso. Sorriso, sorriso alinhado, né? Que é a especialização da horta, né? Sorriso bonito é sorriso alinhado. E defina a Carla em um adjetivo. Nossa, esforçada. Esforçada. Muito. Olha, Né? Isso que aí. legal. E agora, eu quero que você olhe para aquela câmera ali. Em 30 segundos, fala algo para as pessoas que estão te assistindo. Algo assim que vem da Carla. O que a Carla quer dizer para todo mundo? Imagina que o mundo inteiro vai te ouvir. E você quer passar uma mensagem para o mundo inteiro. Qual seria essa mensagem? Nossa, Deus é bom. É isso que eu posso dizer, né? Deus é bom. E tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito que Deus fala assim: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Essa mensagem mexe muito comigo. E Deus é real, Ele responde às orações. Eu sou prova viva de orações respondidas, né? E essa é o recadinho que eu queria deixar. Quando você busca o Senhor, Ele está pronto para te responder. É, verdade. Tem alguma coisa que você gostaria, assim, que a gente tivesse te perguntado ou que tivesse sido falado aqui no podcast? Ou... Não, meninas, tá de boa, Sim. né? Olha, a gente Sim, quer te sim, agradecer obrigada. muito pela sua presença aqui. Foi muito bom, muitas Obrigada dúvidas. eu, gente. Pena que o tempo foi curto. Nossa, a gente achei que foi ficaria, verdade. a gente ficaria o dia inteiro fazendo perguntas aqui, até a produção se empolgou. Que legal. Sério? A minha aqui também tem uma Gente. lista enorme. Gente, é sério. Sério mesmo. Nós vamos ir lá na clínica dela e nós vamos fazer sim. a segunda parte lá. Vamos Porque fazer. temos muito para perguntar, muita coisa para conhecer. A Eu consultoria com pensava que ela. eu fosse fazer responder as perguntas da minha história, como foi que eu homologuei, como foi a clínica, não sei o quê. Sobre tudo. E a gente entrou de cabeça na odontologia, né? Que delícia. Mas a gente vai nesse também. Não, tá tranquilo, tá bom. No próximo, a gente já vai conversar um pouquinho mais dela lá. Por quê? Aqui ela ficou na salsa dela, né? Eu fiquei na minha zona de conforto, né? Lá a gente vai ter perguntas difíceis também. Tá Vamos, bom. Ai, vamos, eu vamos. vou atrás desse vegano aí, que eu fiquei curiosa pra saber. Então, ó, fica a dívida pro próximo podcast. Vocês aí não esquecem de compartilhar o podcast, curtir e Comentar, né? Comentar aí, gente. Deixem suas perguntas, seus feedbacks. Gostei, não gostei. Melhora isso. Está top. E assim, tá bom? Um beijo pra você. Eu quero agradecer também. Como você chama a sua filha?
Luna. Luna, Lulu veio me beijo, minha acompanhar. lindinha. Gente, hoje a gente teve 2 criancinhas aqui no podcast e elas 2 se portaram muito bem. Se comportaram, nossa, merece um prêmio, hein? Merece. Porque ela tá ali quietinha, na dela, não se escuta nada. E perfeito. Então, obrigado, tá, Luna? Beijo. Obrigada, Lulu. Gente, ai, é verdade. A taça. Nós temos um presente pra Ai, você, gente, né? coisa linda. Adoro taça, sabia? Não precisa não, que depois eu dou pra ela. Sério Mas essa mesmo? taça é pra você, Ai, tá? muito obrigada, Tomar seu muito cafezinho, obrigada. lembrando da gente. Adoro, pensando adoro, no adoro taça. empoderamento. As Sou fã de café, mas eu gosto de café com muito leite. Então a taça tá perfeita. As nossas taças a gente faz no lsdesign.vl, que vocês podem encontrar aí nas redes sociais. E eles fazem mais trabalhos também. Entre em contato com eles se vocês estão pensando em fazer qualquer outra coisa, assim, cartão de visita, camisetas, estampa, enfim, tudo de gráfica eles fazem aí e podem melhorar ou fazer até coisas que eles não fazem para você, para o cliente, tá bom? E tem muita gente mandando mensagem pra gente querendo saber quem são eles, a cara deles. E Eles eles vão vão vir aqui. Vão vir. Já tem data? E vem daqui, vem daqui. Gente, estamos em conexão. Legal. Total. Temos data já para eles virem, né, Dani? Temos data, acompanha aí que vocês vão saber. E lembrando, em breve vamos comunicar sobre como vamos comemorar o nosso primeiro ano de podcast. Primeiro ano, gente. Preparem-se porque o negócio vai ficar bom, hein? Vai Se tá ser bom, vai muito melhorar. top, hein? Olha, então, gente, entre em contato com a doutora Carla para deixar o seu sorriso mais bonito, cuidar bem dos seus dentes. Às vezes você está aqui em Valência, na Espanha, e tem dificuldade em encontrar um profissional que você possa realmente ter essa confiança, e ela vai passar toda essa confiança para você e com certeza entregar um serviço de qualidade para vocês, tá bom? Isso aí. Doutora Carla Clapes é o nome da clínica, né? Isso, Que tá no Instagram. Isso, Carla Clapes. Ou carla.clapes. Exato, esse é meu Instagram, Pessoal. pessoal. Eu boto mais coisinhas aí também. Então, tá bem. Então, exatamente. Olha, Nem quem tem precisa, medo gente, de tem medo. dentista, você conhece alguém que tem medo de dentista? Envia esse podcast para essa pessoa. Envie e fala assim, ó, para você que tem medo de dentista, assista até o final. E essa pessoa tem certeza que vai mudar os pensamentos a respeito disso, tá bom? É isso aí, obrigada. gente. Muito obrigado e até a próxima. Beijo! Tchau, Tchau. tchau!